Bom dia, povo lindo do oitavo ano. E aí, tudo bom? Depois desse recesso aí maravilhoso aí de uma semana, sem ter que acordar cedo, sem ter que ver vídeo, fazer exercício. Agora senta que lá vem história. Vamos começar hoje a falar de revolução industrial. Vamos falar sobre como que as tecnologias surgiram com o passar do tempo. Se você hoje está me vendo aí pelo celular ou pelo computador, com certeza a gente já está aí no ápice da tecnologia, né? Mas para que venham essas máquinas, obviamente, teve um início legal. Então, vamos começar lá no século XVIII. Vamos começar lá pelo século XVIII, na primeira Revolução Industrial, onde, primeiramente, teve como características exploração do carvão, do ferro e das máquinas a vapor. Ou seja, foram as primeiras fontes de energia criadas para poder movimentar as máquinas. Como que essas máquinas eram? É, Ainda lá no Renascimento, essas máquinas eram manuais e eram utilizadas pelos artesãos. Então, os artesãos, para fazer uma roupa, para fazer uma calça, um vestido, eles demoravam mais ou menos 1 a 2 meses para fazer essa roupa. Com a utilização das máquinas já utilizadas a vapor, a carvão ou a água, essas máquinas elas já não teriam, essas máquinas já teriam mais velocidade. E aí essas roupas, os tecidos ficavam, por exemplo, prontos em menos de uma semana. E as roupas poderiam ser feitas 500 roupas em um mês, mais ou menos, basicamente nisso. Então, esse avanço das máquinas, ao início das fábricas, porque era ainda em oficinas que se faziam as roupas, e depois foi passado para fábricas, ou locais maiores, onde poderiam se contratar pessoas para poder manipular essas máquinas, seja elas a vapor de carvão ou a vapor d'água. Como que foi feita a descoberta da máquina a vapor d'água? James Watt estava lá tomando o seu jazinho da tarde, quando viu que a chaleira ela produzia uma certa força quando a água estava fervendo a 100 graus e ela estava praticamente mexendo com a chaleira. E aí ele viu que aquilo ali poderia ser uma ótima fonte de energia. Com isso, ela movimenta essa fonte de energia, ele cria uma combustão para colocar na máquina, né, de tecidos, e dá certo, a máquina funciona e aí começa o vapor d'água para substituição do vapor a carvão. E aí começa a surgir as novas tecnologias a partir daí. Bem, por que a Inglaterra, né, ela vai ser pioneirismo, vai ter um certo pioneirismo aí? Primeiramente, a burguesia vai estar fortalecida politicamente. A marinha mercante vai estar fortalecida por causa do ato de navegação do Oliver Cromwell e também as leis de ser o comércio mercantil do Oriente também, porque a Índia e a China, como colônias da Inglaterra, vão fornecer matéria-prima. E aí a fábrica, as questões da fábrica, ela vai começar a ser
aprimorada e vai dar sucesso, principalmente lá na Inglaterra. Deu tanto sucesso que teve a segunda revolução industrial, que veio com a utilização do aço, um material mais forte do que o ferro, da eletricidade como fator de energia, onde poderia se iluminar casas também, na questão também da eletrificação de bondes. Petróleo também como fonte de energia, óleo diesel, gasolina. E o aprimoramento da química, ou seja, remédios como comprimidos, por exemplo, começaram a ser fabricados. Também aprimoramento de bombas também para fins militares também foi aprimorado na segunda revolução industrial. E teve terceiras revoluções, quarta, quinta, sexta, ou seja, acredito eu que estamos na sexta revolução industrial, na sexta ou na sétima, por aí, já é a era da informática. Bem, outra coisa também que vai dar o pioneirismo inglês, outra coisa também que vai dar um pioneirismo inglês para o advento da Revolução Industrial vai ser a lei do cercamento. Vamos recordar então o primeiro bimestre, quando a gente fala da lei do cercamento. Para poder marcar as terras comunais e marcar divisórias, porque tinha muita ovelha fugindo e se misturando lá com a ovelha dos vizinhos, foi criada a lei do cercamento. E muitos desses fazendeiros e sitiantes pegaram as terras comunais. Essas terras comunais viviam poceiros, pessoas pobres que tinham como sustento aquelas terras. Com o cercamento, essas pessoas foram expulsas das suas casas e das suas terras e tiveram que sair para ir para a cidade, para ter outras formas de vida. Ou seja, elas foram expulsas e foram para as cidades grandes. Então, a lei do cercamento ela vai beneficiar o sitiante, vai beneficiar o fazendeiro, criador de ovelhas, e vai alimentar a miséria, porque vai tirar a população pobre dos campos. Conclusão, essa população pobre dos campos, elas vão ir para as grandes cidades e vão alimentar as fábricas com mão de obras operárias. Essa é a questão. E olha que recebendo bem menos do que recebia vendendo as suas galinhas, os seus matos, ou seja, alface, jiló e por aí vai. Então a lei do cercamento ela vai beneficiar a Revolução Industrial por causa disso. Um fator importante. O sitiante, para ter mais terra para poder colocar suas ovelhas, começa a desmatar as florestas. Desmatando as florestas vai fazer uma bagunça danada no clima. E aí, fazendo uma bagunça danada no clima, vai começar a ter os primeiros desmatamentos na história. Com certeza a professora de geografia já deve ter falado sobre isso, com vocês, na questão do desmatamento, as questões da fábrica, primeiramente nas máquinas a carvão, quando elas começam a emitir aquele carvão junto com tinta e junto com todas as químicas possíveis, vão começar a poluir, vão começar a acabar com o ambiente. Isso a professora de geografia com certeza já deve ter falado com vocês. Bem, então a lei do cercamento ela vai fazer com que essa população pobre saia dos campos e vão trabalhar nessas fábricas. Bem, então as máquinas, elas à medida que passar o tempo, elas vão se aprimorando, Veio a máquina manual, depois veio a máquina a vapor de carvão e depois veio a máquina a vapor d'água. A máquina a vapor de carvão foi inventada pelo Thomas
Newcomen. E a máquina a vapor d'água foi inventada pelo James Watt. Bem, as fábricas. Bem, galera, a fábrica naquela época era uma coisa terrível. Por quê? Era um galpão enorme que não tinha ventilação nenhuma. Era totalmente fechada, com as máquinas dentro e os operários juntamente com seus supervisores. Horário de entrar na fábrica, 7 horas da manhã. Horário de sair da fábrica, indeterminado. As pessoas entravam para trabalhar, mas não sabiam se iriam sair no horário que era para sair. Não tinha hora para sair. O horário era da vontade do patrão. Salário, não tinha salário. Não tinha salário mínimo. A pessoa recebia centavos por hora trabalhada. Era 5 centavos a hora. E por aí vai. Então a pessoa, ela se ferrava no trabalho. Pelo modo insalubre da fábrica, ou seja, pela questão da fábrica ser um ambiente fechado, sem janela, muitos passavam mal e muitos morriam dentro da fábrica. E os patrões não estavam nem aí. Conclusão. Enquanto que o pobre trabalhava para poder ganhar esses centavos por hora, o patrão, na revenda dessas roupas, desses tecidos, ele ganhava milhões de libras. Ele ganhava muito, mas ele passava pouco para esses trabalhadores. Então essas fábricas, elas tinham, como os empresários eram chamados de burguesia, surgiu também o proletariado. E nada mais que nada menos do que o trabalhador. Enquanto a burguesia lucrava, o operário era explorado e não tinha como ter grandes lucros por causa disso. Então, essas relações de trabalho. Muitas das vezes o próprio burguês fala assim, 5 centavos a hora, 5 centavos tá caro. 5, 6 centavos tá caro. Eu vou contratar criança para pagar menos. Pegava lá, contratava criança, adolescente e pagava menos. Vou contratar mulher também para pagar menos, aí pagava 1 centavo a hora. E aí era assim que trabalhava. Muitas vezes trabalhava a família toda dentro da fábrica para poder garantir o sustento. Comer pão era a riqueza da época. Então as condições de vida desses trabalhadores eram precárias. Eles sempre viviam doentes. E naquela época não podia falar assim, eu não vou trabalhar porque estava doente. Se você não trabalhasse porque estava doente, você era mandado embora. Se você fizesse, por exemplo, tá trabalhando, tinha sempre um cara chamado supervisor atrás. Que se você, por exemplo, descansar 2 minutos, você já estava levando chicotada nas costas. Era essa a condição da fábrica. Você não podia parar 1 minuto, porque você parar 1 minuto, você estava perdendo dinheiro do burguês. Horário de almoço, meio-dia, almoço, meio-dia e 2, trabalho. Era assim. Então não tinha nenhuma lei que garantisse nada para o trabalhador. Então, os bairros operários que ocorreram ali perto de Londres foram, posso dizer, as primeiras comunidades criadas, porque eram bairros pobres, para ficar perto dos trabalhos. Então, a casa do proletário muitas das vezes só tinha a sala, e olhe lá. Né? E as casas dos burgueses eram milionárias. Né? E adivinha quem o governo era do lado? A burguesia.
Então, a condição de vida desses trabalhadores eram complicadíssimas. Bem, obviamente que ninguém leva soco e não se revolta. E os trabalhadores eles tiveram seus momentos de revolta. Por quê? Porque eles estavam vendo as máquinas lá, bonitinhas, trabalhando, e eles se ferrando por causa daquelas máquinas. Então, o trabalhador que não tinha consciência de classe e consciência do próprio sistema, ele começa a pensar o seguinte: todo o meu infortúnio, a minha miséria é por causa daquela maldita máquina a vapor. O que eu vou fazer? Vou ferrar a vida do meu patrão, eu vou quebrar aquela máquina e vai melhorar a minha vida. E aí começaram um movimento de quebras de máquina. Então chegavam dentro das várias e começaram a quebrar todas as máquinas. Esse movimento foi chamado de movimento ludita. Movimento ludita. O que acontecia com esses operários? Quebravam as máquinas, eram presos, que a polícia não via o lado do pobre, só via o lado de quem estava no poder. Até hoje é assim. E aí o que acontece? Prendia esses trabalhadores obviamente perdiam esses empregos, as máquinas eram consertadas e como tinha um grande número de desempregados lá fora, eram contratados para poderem fazer o mesmo serviço nas máquinas. Não adiantou de nada. E aí veio um outro movimento. Pensou o seguinte: as máquinas não resolveram, mas se eu pedir para o governo, lá para a rainha, para o rei, lá, a minha participação política, eu quero ter participação política. E aí veio o movimento cartista, que os trabalhadores começam a enviar cartas ao parlamento pedindo participação política, pedindo direito de voto, querendo também para se candidatar, para poder ter leis trabalhistas e outras coisas mais. Quem eram os deputados da época? Os próprios patrões. Pegavam a carta e jogavam no lixo. Esse movimento não parou, começou ainda, continuou. Então, para que pudesse abafar um pouco, então vamos fazer o seguinte: vamos dar direito ao voto ao trabalhador para ele parar de encher o nosso saco. Vamos fazer algumas leis trabalhistas. Algumas leis, vamos aumentar um pouquinho o salário deles para eles ficarem felizes. De 5 passa para 10 centavos. Pronto. Obviamente que o movimento cartista ele começou o trabalhador a reivindicar seus direitos. Conseguiu ter participação no voto? Conseguiu ter direito ao voto. Conseguiu ter um pouquinho de aumento de salário? Conseguiu. Mas isso não foi o ideal. Até que surgiu no movimento do trabalhador os sindicatos. Aí sim, ferrou com a vida do burguês. Quando o sindicato surge, ferra a vida do burguês. Por quê? Porque aí já não é mais cartinha, era greve mesmo. E aí começou a surgir novas ideologias dentro do século XIX, que foram as ideologias liberalista, ideologia socialista e a ideologia anarquista. E aí a coisa começou a ficar séria. O liberalismo, era a favor do burguês. Por quê? Na verdade, quando o Adam Smith ele vai falar a questão lá do liberalismo,
ele, na verdade, ele não estava falando para o burguês em si. O Adam Smith era inglês, ele lança essa ideologia dentro da filosofia iluminista, e o ideal dele era que todos os homens conseguissem quebrar a barreira das castas. Ou seja, não tinha mais aquela questão do pobre morrer pobre, do rico morrer rico. Ou seja, para o Adam Smith, era legal o pobre se tornar rico, né? E o que o Adam Smith falava através do liberalismo? Ele só vai conseguir isso através do trabalho. Quanto mais o homem trabalhar, mais ele vai ter chance de ficar rico. Então, quando ele fez essa ideologia liberalista, ele fez com essa ideologia, com esse pensamento. E aí algumas igrejas evangélicas, as igrejas que hoje são chamadas, aliás, as igrejas protestantes que hoje são chamadas de evangélicas, compraram a ideia do Adam Smith. E aí começa o quê? A sua salvação através do trabalho. O seu trabalho que engrandece o homem se esforçando por si mesmo para a evolução e por aí vai. Então o liberalismo ele foi feito com essa ideia. Só que teve um erro no sistema. Teve um errinho aí. O que seria esse erro, né? O liberalismo, ele vai, ou seja, a busca da riqueza através do trabalho. Quem viu o filme Em Busca da Felicidade com o Will Smith vai praticamente lembrar disso, ou seja, a felicidade que é igual à riqueza. Só quem é feliz é quem trabalha e é rico, porque está garantindo lá a sua riqueza. Então, essa era a ideologia. E era a ideologia dos burgueses. Porque quanto mais os burgueses fabricavam, mais os burgueses ganhavam dinheiro, para eles estavam tranquilos. Só que teve um erro no sistema. Porque não eram os burgueses que estavam trabalhando literalmente. Quem estava trabalhando era o operário. O operário é que estava lá com a grana toda, estava produzindo, estava conquistando, estava mexendo na máquina. Então ele estava vendendo a sua força de trabalho. Então o operário teria que ter ganhos. Mas o que o burguês fazia? Pegava o dinheiro do operário e enfiava no bolso. Cadê meu dinheiro? Ah, você é só 10 centavos por hora. É minha fábrica. Você só trabalha. Mas o trabalho que deveria ter o dinheiro dele não dava. E aí o que acontece? Produziu que o liberalismo, na verdade, é o capitalismo. O liberalismo é o capitalismo. Ele vai ter um erro no sistema. Eu gosto de falar como se fosse um erro no sistema. Porque o ser humaninho é tão ambicioso, o ser humaninho é tão ruim, que ele ele vai primeiro olhar para ele do que olhar para os seus outros semelhantes. Ou seja, o dinheiro é meu, tudo meu poder, dinheiro é meu. Vocês que se viram. E aí o que acontece? Para poder garantir que pudesse ter uma resolução para melhorar esse sistema falho, surgiu outras formas de ideologia. E aí vai se pensar no quê? No operário. E aí vai surgir o quê? A ideologia socialista. Ou seja, o socialismo. O socialismo ele vai aparecer como uma forma de consertar o liberalismo, como forma de garantir um pouco mais de justiça a esse sistema.
Ou seja, se o liberalismo não deu certo, vamos ver com o socialismo. O socialismo ele vai olhar mais para o operário. Então vamos garantir que esse operário tenha formas legais de se viver. E aí o socialismo se divide em utópico e em científico. O socialismo utópico ou socialismo sonhador, ele falava sobre como garantir ao operário uma qualidade de vida, mas não tinha nenhuma base científica para isso. Não tinha base, não tinha nem como colocar em prática, como uma forma forte de resistência. Então, teve aí no socialismo científico, aliás, no socialismo utópico, três carinhas que fizeram deles, os três que fizeram o socialismo utópico entrarem para a história. Que foi o Charles Fourier, já escrevi errado. Fourier, o Saint-Simon e o Robert Owen. Então esses caras, eles analisavam um socialismo utópico. O Saint-Simon, ele falava o seguinte: para uma sociedade justa, eu teria que modificar a sociedade, e quem iria governar a sociedade seria os empresários e os cientistas, que colocariam como uma qualidade de vida melhor para os operários. Já o Charles Fourier não. Ele dizia que a qualidade de vida dos operários era transformar essas fábricas em cooperativas, onde eles iriam trabalhar como forma de cooperativa e ter uma qualidade, de uma divisão de renda entre eles. Seria uma forma. E o Robert Owen, ele foi bem melhor do que esses dois. Pelo menos ele coloca em prática, não é tão utópico como o livro fala. Embora depois ele tenha sido combatido pelos outros empresários e acaba com a fábrica do cara. O que o Robert Owen fez? Ele simplesmente vai fazer uma fábrica e ele vai dizer o seguinte: operário feliz é operário que está de bem com a vida dentro do seu trabalho. Então o que eu vou dar? Eu, em vez de dar 10 centavos por hora para ele trabalhar, vou dar $5 por hora para ele trabalhar. O salário aumenta. Aumenta legal, porque ele vai dar o dinheiro necessário para que eles possam sobreviver. Mas aí o que acontece? Eu vou fazer casas para eles morarem perto do trabalho. Então vai fazer o que? Conjuntos habitacionais, para que eles possam trabalhar próximo do trabalho e não ter dinheiro, gastar dinheiro com habitação. Então ele vai lá e coloca casas. Vou dar escola para os filhos. Fez as escolas, e a escola da fábrica é que ensinava os filhos desses operários. Aí viu que a qualidade de vida aumenta e os operários mais felizes produzem mais. E a fábrica dele se desponta na Inglaterra. Então Robert Owen, ele vai inaugurar isso aí. Só que ele recebe muita crítica dos outros burgueses. Porque ele está dando dinheiro para pobre? Ele está fazendo isso? Não, tem que acabar com esse cara, senão ele vai acabar influenciando. Infelizmente acabaram com o cara. Já o socialismo científico, ele foi elaborado por Karl Marx e por Friedrich Engels.
E ele simplesmente analisa o seguinte, o socialismo científico, ele estuda a sociedade e vê a fonte dos males de que isso está enrolado. Ele vai ver que o liberalismo ele vai dar um poder muito grande nas mãos dos empresários e vai fazer com que os operários sejam uma classe dominada. Então, quando você vê isso, uma autoexploração do empregado do empregador com o empregado. E aí ele vai ver isso que acontece, vai estudar pela história de cada sistema que sempre foi assim, da elite dominar sempre o menor. E aí ele vai colocar como uma forma e vai descobrir o que fazia essa dominação, que era a forma da mais-valia, que era o dinheiro entre o lucro obtido pelo produto mais o dinheiro, né, para que pudesse ser distribuído entre os empregados, fora o do dinheiro do capitalista. Conclusão: essa mais-valia que garantiria aos operários uma qualidade de vida boa. E aonde essa mais-valia entrava? No bolso do burguês. O que propunha Karl Marx para acabar com isso? A luta armada. Derrubaria o poder desses capitalistas e do governo, do Estado, e entraria uma ditadura do proletariado, ou seja, o socialismo em si, onde todas as empresas ficariam nas mãos dos trabalhadores. Então os trabalhadores, uma equipe de trabalhadores ficaria com as empresas em mãos. Essas empresas seriam dos trabalhadores. Então, as máquinas ficam tudo na mão dos trabalhadores para garantir um modo justo de produção para cada trabalhador. E isso faria com que os empresários ficassem de fora, o governo fique de fora. E depois entrava para a segunda fase da revolução, que seria o comunismo, onde seria um Estado que não, aliás, um país que não tinha Estado, ou seja, não tinha forma de poder nenhuma, onde somente iria se garantir na qualidade de vida do trabalhador. Ou seja, seria uma forma igualitária de sobrevivência e de igualdade entre todas as pessoas. Essa seria uma forma para poder garantir o quê? Consertar o liberalismo. Só que teve um outro erro no sistema. O socialismo não deu essa oportunidade ao operário. Por quê? O ser humano é ganancioso, o ser humaninho é que é o problema. Vamos ver o que aconteceu lá na Rússia. Aliás, vocês vão ver o que aconteceu na Rússia na Revolução Comunista de 1917, onde Stalin pega o poder. Ele vai acabar com tudo isso aí. Vai jogar Marx no lixo. E vai colocar um socialismo para ele. Então essa questão de divisão de dinheiro para operário ser igual a elite. Não. Vamos fazer o operário trabalhar pensando que ele vai ganhar alguma coisa, mas ele não vai ganhar nada. As empresas vão ser estatizadas, eu vou ganhar a minha parcela, vou tomar meu champanhe, e eles vão pensar que estão ganhando muito, na verdade eles estão sendo explorados ainda. Continua a exploração. E o socialismo, que era para ser posto em prática, fica guardado. O socialismo de verdade não é posto em prática. Conclusão: fale também. E aí entra uma nova forma para poder consertar isso aí. Também olhando para o empregado. Que seria o anarquismo.
Bem, o anarquismo é uma beleza. Já que o socialismo ele não foi implementado, não conseguiu se implementar para consertar o liberalismo, porque o ser humaninho é um ser humaninho muito ambicioso, muito assim, ligado ao meu, é meu, que não consegue ver a questão do próximo, e aí entra o anarquismo para tentar resolver isso aí. Quando o Proudhon ele fala o seguinte, ó, a questão, ó, o que está matando a sociedade são as leis e o Estado. Vamos acabar com o Estado e vamos acabar com as leis. Todo mundo vai se formar em vilas e trabalhando com sustento, via pacífica, de uma forma onde um vai garantir a necessidade do outro. Isso é uma beleza. E ele falava isso que era por via pacífica. E teve o Bakunin que falava de uma forma radical. Falava de um movimento, de uma revolução anarquista, onde derrubava todo o poder do Estado e das leis e formava um Estado anarquista, onde todos viveriam felizes mais tarde. Conclusão: se o socialismo não foi colocado tranquilo, isso aí eles não vão conseguir nunca colocar. E aí ficou na base da tentativa. Se a gente vê um black bloc na rua quebrando tudo, eles são anarquistas. Eles estão tentando derrubar o Estado para poder todo mundo ficar contente e feliz, um sobrevivendo do outro. Mas o ser humaninho é um ser humaninho mau. Nós somos maus por natureza. Contrariando o que o Rousseau falava. Nós temos ambições, nós temos nós temos o egoísmo e o orgulho falando muito alto ainda por dentro. Então a maioria das pessoas, principalmente dos governantes, quando pegam essas ideologias socialistas, liberalistas, elas não conseguem fazer com que o sistema ande totalmente. Elas querem garantir primeiro o seu negócio, o seu dinheiro no bolso. O resto que se dá. Quando o cara chega no poder, ele já é outra pessoa. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Quando chega no poder, esquece de toda a ideologia e começa a deturpar para si mesmo. É isso que está acontecendo com o mundo. Então, ideologia nenhuma deu certo. Pode acontecer um dia do homem ser feliz, ter a qualidade plena, ter seus direitos iguais, ter uma qualidade de vida legal, ou seja, o operário começar a se enriquecer, o operário começar a ter o seu salário justo, a tua qualidade de vida justa? Tem. Quando o ser humano se convencer de que não é sozinho. Quando o ser humano se convencer que todos somos irmãos e que todos temos direitos aqui na Terra. Mas aí entra na forma religiosa que eu não quero entrar. Galera, essa foi a aula. Tem a segunda revolução industrial, né? Que eu falei por alto, onde a fonte de energia vai deixar de ser o carvão e a água para ser a eletricidade e o petróleo, onde vai começar a surgir novas invenções, como por exemplo o telégrafo, né, que é o tataravô da internet, e também o telefone vai começar a surgir também nessa segunda revolução industrial aí, como forma de melhorar a qualidade de vida do homem, né, em questões materiais aí. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Até semana que vem.